Amados irmãos, que bom. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Os amados que estão online, os que vão assistir depois, sejam bem-vindos no poderoso nome de Jesus. Que o Espírito Santo preencha todos vocês, na casa de vocês aí, toda a família, e que prepare cada um de nós para se encontrar com o Senhor Jesus. Amém? E viver eternamente com Ele. É isso que nós esperamos, né? Ou alguém espera viver em outro lugar, a não ser com Jesus Cristo no céu? Daqui pro céu. Daqui pro céu, evangelista lá. Daqui pro céu. Amados irmãos, e a palavra do Senhor diz que a igreja ela se aprontou. Isso é maravilhoso, né? Isso quer dizer que a igreja ela não estava preparada, mas a igreja se aprontou. A igreja não estava preparada, mas a palavra do Senhor diz assim: a igreja se aprontou. Oh, glória a Deus! A noiva se preparou para o casamento com o noivo. Não é isso? Quando a gente estamos aqui nesta terra e o rapaz e a mocinha encontram e começam a se gostar, eles se tornam noivo, mas não são casados ainda. Mas quando chega o momento do casamento, que eles sabem que está perto, os dois não vão se preparar? A noiva não vai se aprontar? Começa a preparar os vestidos, escolher assim: poxa, o meu vestido vai ser assim, assado, longão, aquele rabão lá atrás, compridão. Tem uns que gostam assim, né? Comprido, véu, sei lá, para encontrarmos com o noivo. Mas ela se apronta, por isso o Senhor, Ele usa, e a noiva se aprontou para se encontrar com o seu noivo. Amém? Não é isso que a noiva está fazendo? Nós temos que estar assim, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Quando eu vou conversar lá na casa dos irmãos, às vezes com o precioso irmão Lírio, que está aqui, né? Aí a gente diz: rapaz, realmente a igreja ela se inclinou, desviou do caminho, mas isso é para se cumprir profecias. Isso tudo é para se cumprir profecias que foram dadas através dos profetas. Não tinha como acontecer diferente se os profetas de Deus profetizaram. Ia ter um decair da igreja no fim dos tempos, antes do Senhor voltar. Mas pertinho dele voltar, havia um clamor que ia acordar toda a igreja, tanto a tola como a prudente. É agora. O clamor está sendo agora. Só que nesse clamor, as 5 prudentes se prepararam. Mesmo as tolas ouvindo que o noivo está vindo, não conseguiram se preparar para entrar com o Senhor no casamento. Mas todas ouviram. Não é isso? É o que a palavra do Senhor diz. É tanto que ouviram que todas se acordaram ao ouvir: o noivo está vindo. E as prudentes se prepararam, ajeitaram as lâmpadas, e assim que elas se prepararam, quando as outras saíram, o noivo chegou. Incrível é que a palavra do Senhor diz que as outras ainda chegaram até o portão. Não foi? Lembra disso? Não para só entrou. Diz que as outras 5 chegou até o portão e pediu para abrir a porta. E o Senhor: quem é vocês? Eu não conheço. Eu já repeti umas vezes que a lâmpada naquele tempo era necessário, porque não tinha a luz elétrica, não tinha isso, não existia isso. Então, para João chegar lá em casa, ou chegar na casa dele no escuro e dizer: ei, deixa eu entrar. Mas quem é tu? Não, é teu amigo. Mas mostra a face. Então a lâmpada ele chegava, fazia assim, pertinho. Ah, é tu mesmo. Entra. Então essas sábias, elas tinham a lâmpada para mostrar: eis aqui, sou eu mesmo quem você convidou.
Então, amados, era uma das coisas que acontecia. Então, precisava da lâmpada para mostrar que era um daqueles que o Senhor chamou. E a representação do azeite da lâmpada é o precioso Espírito Santo. Ele, a Bíblia diz que o homem sem o Espírito Santo não pertence a Deus. Não é triste? Imagina a multidão que está sem o Espírito Santo. Ele é um selo, né? Para entrar no céu. O Senhor, ele fica triste por isso, porque ele morreu para salvar todos. Se todos acreditassem nele conforme as Escrituras diz e obedecessem. O profeta do Senhor diz assim, e nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder suficiente para salvar todo mundo. Tanto os que nasceram primeiro, quanto os que vão nascer depois de nós. Que estão nascendo agora. O sangue de Jesus é tão precioso, tão valoroso, tem tanto valor, que é capaz de comprar toda a humanidade. Mas infelizmente a palavra diz que nem todos vão crer. E por não crer no Senhor Jesus, eles recebem a condenação. Mas, amados irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra que há 15 dias atrás eu falei dela sobre batismo. E o que chamou a atenção é que nem todos aqueles que foram batizados nas águas receberam o Espírito Santo. Eu quero trazer novamente isso, e eu sei que o Espírito Santo vai conduzir com outras palavras, mas todos não estavam aqui. Então eu quero falar um pouco dessa passagem. Então você vai na sua Bíblia, procura aí o livro de Lucas. Nós vamos dar início em Lucas, capítulo 3, amém? Versículo 3 em diante. Amados irmãos, olha só o que está escrito. Lucas 3, no versículo 3 e 4 diz assim: E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo e arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor, endireitarai as suas veredas. Aqui está falando de João, a missão de João. Quando fala do profeta Isaías, fala lá no capítulo 40, versículo 3, quando diz aqui: Vós que clama no deserto, preparais o caminho. Amados, João veio para o batismo e ele percorria todo o Jordão e batizava as pessoas. João batizava as pessoas e o batismo de João era para o arrependimento. Você se arrepende, então seja batizado. E assim João fazia. Amém. Eu quero ser um pouco rápido para a gente entender. Olha só, vamos lá, Mateus capítulo 3. Amém. Amados, chegamos lá, Mateus capítulo 3, versículo 6 até o 8. Diz assim: E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João, quando estava batizando lá no Jordão, e uma multidão com ele, irmã Vênis,
a ser batizado, e João começava a pregar sobre o arrependimento. Mas quando chegava os fariseus e os saduceus, que eram os que liam as escrituras sagradas, que liam os mandamentos do Senhor, para o povo obedecer, quando ele chegava, João chamava ele de cobras. Amados, quando João chama aqui, não está chamando com as outras pessoas, mas sim com os líderes religiosos. Quando ele chegava, João apontava para eles assim: vocês, raça de cobras, venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? Então João, ele pregava duro para os religiosos. Por quê? Os religiosos, os líderes, trazendo para nós hoje são os pastores, os sacerdotes, que pregam a palavra. Eles jogavam um fardo pesado para o povo e eles não moviam uma palha, diz o Senhor Jesus. Então João chamava os religiosos. Olha só, amados, se João tivesse nosso tempo hoje e estivesse pregando, irmão, ele ia chamar da mesma coisa um monte de sacerdotes e de pastores que estão hoje no altar. Então, eu lendo isso porque às vezes muitos pregam de fala com o povo, mas não era qualquer povo, eram os líderes que conheciam a lei e não obedeciam. E uma que João era enviado de Deus, de Escritura Sagrada, e que eles não quiseram ser batizados por João. Por isso tem uma parte que eles perguntam a Jesus, provando Jesus: aí, o batismo de João é do céu ou é do homem? Aí Jesus disse: vocês me respondem uma coisa, eu também respondo. E eles não quiseram responder o que Jesus perguntou. Jesus disse: também não vou dizer com qual autoridade eu faço isso. Então, amados, Jesus reconhecendo, nós sabemos que Jesus foi até João a ser batizado, mas o batismo era para o arrependimento. Jesus tinha pecado? Não. Mas quando chega lá, João reconhece quem é que está diante dele e diz: é eu que careço de ser batizado por ti, tudo que vem a mim. Jesus, como cumpridor de toda a palavra, ele diz: é assim, João, para que cumpra toda a justiça de Deus. E João batiza Jesus. Quando Jesus levanta aqui, vai saindo das águas, o que é que desce? O Espírito Santo em forma de pomba. E repousa sobre ele. Aí uma voz do alto: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ouvi-los. E Jesus sai. Aí eu pergunto a vocês: isso aconteceu no céu, abriu o céu, o Espírito Santo desceu, eles viram, mas quando Jesus saiu das águas, vocês lembram lá que alguém seguiu ele? Muito bem, irmãos. Ninguém seguiu Jesus, mas amado, olha só. Quando a gente vai lá atrás e o Senhor diz na profecia dos profetas, diz assim: eu vou tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne. Porque quando ele chama pedra, porque a palavra dele não conseguia entrar no coração daquele povo. Ele obedecia por medo. Aí Jesus dá uma promessa, os profetas dão uma promessa através do Senhor, da revelação, que vai arrancar esse coração de pedra e pôr um coração de carne, para que a palavra de Deus pudesse entrar e eles pudessem obedecer com amor agora ao Senhor. Então, amados, esse povo viram a descida do Espírito Santo, repousou sobre Jesus. Uma voz do alto disse: esse é o meu filho amado. Jesus passa no meio do povo, ninguém segue.
Um dia Jesus vai passando novamente e João diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém seguiu? Não. Você está entendendo que a gente vê as profecias se cumprindo como eles viram? O Messias que eles esperavam chegou, nasceu. Os reis lá do Oriente viram no céu a estrela, vieram até Herodes assim: ei, nós viemos adorar o rei, achando que estava acontecendo uma festa de adoração ao nascimento do Messias. Chegou lá, o rei: que rei? Não, nós vimos a estrela no Oriente, o rei nasceu. Vocês não sabem? Não, não. Ei, chama os magos aí. Aí chamaram os estudiosos lá, Herodes mandou chamar. Ei, aonde é que há de nascer? Aí leram: ah, em Belém, da Judéia. O povo não era ensinado, mano. Herodes disse: vai lá, adora, vem por cá e me diz que eu vou também adorar. Eles vão, meu irmão. Eles esperavam em Israel, que é o povo do Messias, esperava que eles pudessem escritura lá, revelação, quando o Messias ia vir, aonde ia vir, o tempo que ia vir, e as pessoas estavam cegas. Aí as pessoas lá do Oriente, que não tinham as escrituras, quando viram as estrelas assim: tem uma estrela estranha lá no céu, que não tinha não. O Messias nasceu, o Salvador do mundo, vieram para Jerusalém. Glória a Deus. Quando chegaram lá, ninguém estava adorando. Jesus nasceu lá, até desprezado, porque não tinha lugar onde Maria dá luz, botar lá no meio onde estavam os animais. Outros pastores que esperavam, estavam no campo de noite, apareceu um coral celestial e disse: o Salvador nasceu. Eles desceram também, mas Jerusalém estava cega. Jesus foi nascendo, Jesus nasceu, foi crescendo no meio do povo, cresceu. João foi dos primeiros a entender quem ele era, porque a mãe sabia, o José sabia quando estava vivo, mas o outro foi João a saber, e o outro foi o que consagrou ele, que só ia morrer quando visse a salvação. Mas o resto estava cego, meu amado. As profecias se cumprem. Agora, presta bem atenção. Uma coisa, não sei se vocês observam isso, mas eu já falei várias vezes. Nós estamos aqui por causa de profecias. Profecias que foi dada através dos profetas do Senhor desde antigamente. Jesus, quando ele, eu entendo, não sei se os amados entendem isso, mas quando ele diz assim: há muitas ovelhas que ainda não estão no curral, estão longe, mas que vão crer. Ele estava falando de mim e de você. Aleluia. Nós não fazia parte do curral, Israel, porque a palavra diz: a salvação veio para quem? Os judeus. E os judeus o rejeitou. Então o Senhor vira para o gentil e disse: agora a missão é para o gentil. Depois eu resolvo com ele, na grande tribulação. Aí sim, Deus tira a igreja. Aí entra a grande tribulação. 3 anos e meio Israel ainda é enganado, mas depois que o anticristo ele se revela quem é, a Israel abre o olho: esse não é o nosso Salvador. Aí pega a matança. Até entrar o milênio. Mas amados, olha só, João Batista batizou Jesus. Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, pousou nele, uma voz do céu, e o pessoal não seguiu.
Mas, para não sair do foco, o batismo, até Jesus sem pecado, ele fez para cumprir toda a justiça. É por isso que toda pessoa, quando aceita Jesus, tem que passar pelas águas. Ah, mas Ladrão na cruz. Ele, não ia tirar aí, depois vai pregar de novo, né? Mas ele creu no Senhor Jesus. Eu não sei em qual momento, aonde foi que ele ouviu que o Senhor tinha um reino no céu. Mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Porque Jesus não ficou pregando lá na cruz. Mas em algum momento, não sei, antes de ser preso, não sei, mas ele ouviu e creu que Jesus tem um reino e não é dessa terra. E Jesus disse: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, amados irmãos. Olha só, mas vamos ler mais. Vamos lá em João, capítulo 3. João 3 diz assim no versículo 1 em diante. Aqui fala sobre Nicodemos. Isso é maravilhoso. Olha só, diz assim, versículo 1. Havia entre os fariseus, olha só, Nicodemos estava no meio dos fariseus, estudiosos. Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos, ele disse: eu sei, né? Disse, nós sabemos. Entre os fariseus tinham muitos que acreditavam que Jesus era um homem vindo de Deus. Por isso ele diz: nós sabemos, nós bem sabemos. Ele não usa eu. Então entre os fariseus tinha outros escondidos que acreditavam em Nicodemos. Esse Jesus, olha, não pode fazer nada disso se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, à noite escondida, foi lá e diz assim: e respondeu-te, Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E diz mais assim: e respondeu, e Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Jesus respondendo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se a gente fosse lá para Gálatas, a gente ia ver esses dois, carne e Espírito. Mas não é essa a mensagem. A mensagem é preciso nascer de novo, é preciso se batizar, é preciso ser cheio do Espírito Santo para que possamos entrar no céu. O tema nem todos que foram batizados nas águas receberam o Espírito Santo. Deixa eu ser mais rápido. Amados irmãos, vai lá em Atos 19. Como assim, pastor Leonardo? Eu me batizei nas águas. Será que eu não recebi o Espírito Santo? Na verdade, muitos são batizados nas águas, mas nunca receberam o Espírito Santo. Por isso você vê as pessoas carnais, você olha as pessoas e diz: por que aquela pessoa tem tanto tempo indo à igreja, de evangélico, e não é transformada? Porque essa pessoa não mudou de vida, continua nas práticas pecaminosas ainda, se afastou de algumas coisas assim, mas não teve uma transformação.
olhando para a preciosa irmã Judite, teve um dia que ela disse que olhou para o armário dela assim e disse: ô João, eu não tenho nenhuma roupa de crente. Só lembra disso, meu Deus. Mas ela era crente. Ela é crente. Só que a gente não se importava. O profeta do Senhor diz assim: quando você está se arrumando, quando você está se olhando no espelho, para quem você está se arrumando? Qual é a intenção do seu coração? É para Deus? Não é uma pergunta que faz a pessoa meditar: para quem eu me arrumo? É para Deus ou é para a namorada? Ou é para o namorado? É para o esposo ou para a esposa? Para quem é? Ele disse: examine. Para quem você está se arrumando? Chegamos lá. Atos 19, versículo 1 ao 7. Diz assim: e sucedeu que, enquanto os apóstolos estavam em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: antes nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Mas eles tinham já sido batizados, já tinham crido no Senhor Jesus, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Ele diz assim: ei Paulo, nós nem ouvimos ainda falar do Espírito Santo. Aí, versículo 3 diz assim: e disse-lhe então: em que vós, pois, sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Porém Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe a mão, Paulo, veio sobre ele, ou desceu sobre ele o Espírito Santo, e falaram diversas línguas e profetizaram. Aleluia? Aleluia. Vocês estão entendendo que eles creram no Senhor Jesus? Eles tinham sido batizados ao crer, mas não tinham nem ouvido sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. E muitos na igreja estão assim: eles creem no Senhor Jesus, eles são batizados no nome de Jesus, mas não receberam o Espírito Santo. Por isso, amados, que vive caindo tanto no pecado. Porque quem convence o homem do pecado é quem? O Espírito Santo. Se eles não receberem o Espírito Santo, como é que eles vão andar em espírito? Como é que eles vão ser transformados verdadeiramente? E como é que ia entrar no céu se somente vai entrar aqueles que têm o Espírito de Deus? Ah, mas eu fui batizado. Mas você recebeu o Espírito Santo já? Ah, pastor Leonardo, é por isso que eu não tenho o temor verdadeiro diante de Deus. Ainda vivo de qualquer maneira. Falta o Espírito Santo. Amados, eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo. Mas em Atos 8, tem uma história lá que Felipe, ele desce a Samaria, prega lá, os milagres acontecem, aleijado começam a andar, cego a enxergar, faz maravilhas lá. E no meio desse povo tem um homem chamado Simão, que ele era um mágico naquela cidade e que tinha iludido todo o povo da cidade, o mais velho ao menor. Mas quando ele ouviu
falar das maravilhas, ele também creu e foi batizado. Pedro e João, ouvindo o reboliço que no nome de Jesus estava acontecendo lá, foram lá. Chegando lá, viram as maravilhas e começaram a falar com aquele povo que eles tinham sido batizados, mas também não tinham recebido o Espírito Santo. Aí Pedro começa também a impor as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas. Vendo Simão, o que era o mágico, que estava crendo no Senhor agora, que foi batizado, ele disse assim: ei, quanto é? Para que eu também tenha esse poder de pôr a mão sobre as pessoas e descer o Espírito Santo. Pedro repreende ele. Pedro chama a atenção dele, como se fosse assim: tu acha que este dom que vem de Deus é vendido? Se vende o dom de Deus, a promessa de Deus, aí Deus repreende assim, como se dissesse assim: tu vai para o inferno. Com outras palavras, então ele ouve Pedro falar e diz assim: então ora tu por mim. E Pedro diz assim: ora para ver se Deus te perdoa. Aí ele se humilha e diz assim: ora vocês por mim, pelo pecado que eu cometi. Mas o que eu quero trazer é que muitos foram batizados nas águas e ainda não receberam o Espírito Santo. Está litinho. Irmão Jonathan, tem que ter uma busca. Tem que buscar: Senhor, eu preciso, Senhor, do Espírito Santo. Porque Ele vai me ajudar a vencer o pecado. Ele vai me ensinar a dizer o que é certo e o que é errado. Ele vai me fazer entender e fazer viver na Tua justiça e na Tua santidade. Somente o Espírito Santo. Amado, eu gosto de lembrar Cornélio. Lembra de Cornélio? Cornélio, Deus fala bem dele, é justo, o homem dá esmola, ajuda, o pessoal gosta dele, oração todos os dias, mas não ia para o céu. Não ia para o céu. Precisava confessar Jesus como seu Salvador e precisava ser cheio do Espírito Santo. É onde veio a visão, Pedro em cima do terraço, veio a visão de um lençol dos animais, e Deus disse: mate quando, Pedro? Aí Pedro: não comi nada impuro, nunca comi e tal. Pedro mostra 3 vezes a ele. Na terceira vez, no finalzinho, aparece os homens lá, que Deus já tinha mandado um anjo falar lá com Cornélio, disse: vai atrás de um Simão que mora em tal canto, disse a rua e tudo. E mandou os mensageiros. Chegou lá na porta, Pedro tinha acabado de orar, de ter tido a visão. O anjo disse: Pedro, desce com eles. Quando chega lá, Pedro começa a ministrar, falar de Jesus, a missão de Jesus, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou. Eles creem, imediatamente o Espírito Santo desce sobre eles. Oh, glória a Deus. Não é poderoso? O Espírito desce. Não é sobre um, sobre dois, sobre três, sobre todos. Aí Pedro diz: eita, agora eu entendo. A salvação, o dom de Deus, é sobre todos aqueles tão longe, tão perto, seja lá quem for, que crê no Senhor Jesus. Mas, amado, entenda bem: pastor Renato, quer dizer que quando eu fui, porque eu pensava assim, amado, não sei vocês, mas eu pensava, desceu nas águas, saiu, está cheio do Espírito Santo. Pensava assim também. Eu pensava assim. Até fui lendo, amados, olha só, eu não vou ler mais aqui outros versículos que tem, mas já deu para entender que muitos foram batizados e não receberam o Espírito Santo, não é isso? Mas o mais forte foi o que a gente falou aqui há 15 dias atrás, porque Pedro, amado, eu quero só ler isso aqui, Lucas 22, agora sim.
Isso daqui foi o que chocou, amados. Quando a gente leu, foi o que chocou. E eu acredito que choca muito quando a gente presta atenção nessa passagem aqui. Olha só, chegamos lá, Lucas, capítulo 22, no versículo 31 e 32, diz assim: Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Meteis, conforta os teus irmãos. Amados, se converter, ficar firme. Isso foi o que chocou. Por quê? João não era batizado por João Batista. Ele não tinha se arrependido dos seus pecados. Mas não era convertido. Ele não era firme. Amados, o que choca é que Pedro, lembrando, amados, é que Pedro viu os milagres que Jesus fez. Pedro foi ensinado pelo próprio Jesus a salvação, caminhava com Jesus, via as maravilhas que Jesus fazia, dormia no meio dos matos, ia orar com Jesus, via Jesus, amado, multiplicação dos pães e dos peixes, a pesca maravilhosa. Amado, Pedro participou juntinho com Jesus. Jesus disse: recebe o Espírito Santo. Ei, ide, expulsa os demônios, cura os enfermos. Ele foi, fez isso. Eles voltam alegres. Jesus, olha, os demônios obedeciam o teu nome, era assim, assado e tal. Mas Pedro não era convertido. Quando Jesus estava para ser preso, e Jesus fala: chegou a minha hora, e disse: eu vou contigo, vou até a morte. Aí Jesus disse: ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Não, Senhor, vou contigo até a morte. Eu tenho esse versículo aqui, mas vocês conhecem. Não vou contigo até a morte. Ele foi? Não. Antes, Pedro, no meio da multidão, Jesus tinha sido preso naquela noite. Ele no meio da multidão, passando lá, olhava assim: eu te conheço, eu te vi com ele lá, não era? Ele disse: não, andou mais para frente. O outro disse: ei, tu é um deles também. Não, e fugiu. Aí eu disse: ei, tu és um deles, tu conhece ele. Ele disse: não, eu nunca o conheci. E o galo canta. Por isso Jesus diz: quando tu se converter, Pedro, quando tu se converter, quando tu se tornar crente, pastor Leonardo, verdadeiramente temente a mim, conforta os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Quando tu se firmar na palavra, ajuda os teus irmãos. Mas, amado, sabe, dá vontade de chorar, porque dizer eu nunca o conheci foi a fala de Pedro. Vivia junto, lá para cá, a tempestade: vou morrer. Jesus chega: quem é o fantasma? Não, é o Senhor mesmo? É. Pois, Senhor, deixa eu ir também até a ti, por cima das águas. Vem, Pedro. Desce. Tempestade se acalma.
Jesus pega na mão, ele afundando, bota no barco, oh, de pequena fé. A tempestade, Jesus lá dormindo. Outro momento. E lá, e ele, nós vamos morrer! Aí vai lá, Senhor, tu não se importa não que a gente pereça. Jesus lá, calma, no meio da tempestade. Ah, se nós fôssemos. Amém. Jonas também ficou assim, lá no barco também. Acordaram Jesus, Jesus falou, não, se acalma, tudo. Aí Pedro chega e diz, eu nunca o conheci. 3 vezes. Amados, descer as águas não quer dizer que você agora já foi transformado. É o início. Isso. Você agora confessa a Cristo e começa a obedecer toda a justiça de Deus. Descer as águas, Jesus fez isso. Não tinha pecado nenhum, mas você vai cumprir toda a justiça. Porque ele não precisava descer as águas. Ele não tem pecado, nunca pecou. Mas ele diz assim, para cumprir, João, toda a justiça de Deus. E ser exemplo daqueles que aceitam Ele. Descer as águas. Confessar que agora eu sou de Cristo. Ei, eu desci as águas, eu confessei a Jesus Cristo. Eu sou discípulo dele agora. Quero viver como ele, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí sim, desceu as águas, desceu. A caminhada. Agora nós temos que buscar o Espírito Santo. Porque muitos desceram e não tinham, nem conhecia ainda falar do Espírito Santo. É por isso que a gente somos muito falhos. Eu sei que nem sempre nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, olha só, em João, nas cartas, diz assim, aquele que permanece nele, não peca. Vocês entendem quando eu digo assim, o erro é meu? Quando você diz, eita, errou, pastor Leonardo, aí você já entende. Nessa parte, não estava o Espírito Santo falando. Estava somente. Amado, até entrar lá no céu. Pensa um povo que vai continuar errando sem querer. Amém, sem querer. É o povo de Deus. É por isso que João disse assim, se cair, se por acaso pecar, nós temos um advogado. Aleluia. Mas a Bíblia diz, se pecar liberadamente, aí meu irmão, não é? Quer dizer, você sabe que é pecado e continua fazendo, aí o Senhor diz, não há mais sacrifício para essa pessoa. Mas nós erramos, meu amado, não é porque queremos, nós estamos tentando acertar, Senhor, isso é certo, isso aqui é verdadeiro, como é? Nós temos que ser assim. Por quê? Porque a morte de Jesus Cristo, o sacrifício dele, foi imenso com nós. Então ele é digno de que a gente se esforce. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, seja um sacrifício vivo, agradável a Deus. Sacrifício vivo. Mas pastor Leonardo, eu aprendi que eu não preciso fazer nada porque Cristo já fez tudo lá na cruz. Eu disse, e é assim? Quer dizer que agora Cristo te libertou para tu viver na libertinagem mesmo, foi? Paulo diz assim, ei, não use da liberdade que Cristo vos deu para pecar. Amém? Amados, terminando. Eu entendia que antigamente todos que eram batizados nas águas já saíam com o Espírito Santo, estavam cheios com o Espírito Santo. Eu entendia assim. Até examinar as Escrituras e vendo algumas situações que nem todos que desceram as águas ainda receberam o Espírito Santo. Mas aqueles que não receberam, a pastora Joyce, amado, ela teve um tempo que ela ficou assim, mas como receber? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que buscar o Espírito Santo? E amado, Jesus disse assim, peça. Só pedir. Não, mas não tenho que ir daqui de joelho até o Juazeiro? Não. Mas não tem que fazer penitência? Não. Jesus disse assim, peça.
A pastora Joyce pesquisou para lá e para cá assim, quando encontrou isso, ela disse, a pastora nada é só pedir. Agora pedir mesmo. Deus tem que ver em nós, sentir em nós, no nosso coração assim, que a pessoa quer, não é só na boca, me dá, Senhor, Espírito Santo. Não, ele tem que sentir assim, ele olha para o coração. Você acha que isso daqui engana a Deus? Engana não, ele olha o nosso coração. Aí sim aqui anseia, e a pessoa assim, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito. Me dá, Senhor, do teu Espírito. Dá-me do teu Espírito, Senhor, porque o teu Espírito vai me ajudar a dizer não ao pecado. O pecado vem a tentação. Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo, quando saiu das águas, ele foi para onde? Deserto. Quem levou ele? Para quê? Para ser tentado, meu amado. Aí quer dizer que quando eu receber o Espírito Santo, aí vem tentações, vem, porque agora você está forte. A palavra diz claramente que quando ele saiu, recebeu o Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Não, mas quando eu recebi agora não é só alegria, não, é só, meu amado. Aí vem a perseguição, porque agora você começa a andar com justiça e santidade. Aí você pensa um negócio que chama a atenção do povo. Vai, irmão. Ei, chama a atenção do povo. É bom. E o negócio é que, mesmo o povo não achando tão bom de ir, mas tão certo. Ele sempre fez. Aqui no Braga sempre. Olha, vocês estão certos. Sempre fez. Vocês estão certos. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Mas também se ele vê um errinho, Aí, eles dizem também, isso é bom. Isso é bom, vai ser consertado. sabe? Para se consertar. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Até diante dos homens a pessoa até esconde algumas coisas, né? Mas de Deus. Mas, meu irmão, e é possível? É, porque Deus disse. Né? Se Deus disse, é. Agora cabe a nós obedecer. Amém? Tá bem, irmão João?